Oi, eu sou a Esther e esse é o Demodê. Hoje a gente vai falar sobre a gargantilha, a sua história, alguns modelos do que eles comunicam e também algumas formas de usar. A gargantilha surgiu na antiguidade, por volta de mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, na região da antiga Mesopotâmia. Os primeiros colares utilizados mais próximo ao pescoço eram confeccionados por artesãos sumérios, e a matéria-prima utilizada para fazê-los era o ouro. E nesse mesmo recorte temporal histórico, nós temos o povo do Antigo Egito, que utilizavam o ouro e o lápis-lazuli, também chamado de lazulita, que era uma rocha de cor azulada, para confeccionar os seus modelos de gargantilha. E a escolha dessas cores, da combinação de cores do amarelo do ouro e do azul da lazulita, não era aleatória. Para o povo do Antigo Egito, as cores estavam associadas a divindades e as joias tinham uma conotação espiritual. Então, se cobrir com joias e de cores específicas funcionava como uma certa proteção do mal. Avançando e muito na história, nós chegamos na Idade Moderna. Por volta de 1530, a rainha consorte da Inglaterra, Ana Bolena, que era casada com o rei Henrique VIII. Inclusive, a história do casamento dos dois é uma polêmica tão grande. Se vocês quiserem, eu volto aqui com curiosidades históricas também. Vamos abrir um quadro no Demodê, curiosidades históricas, porque eu gosto muito de história. E a história dos dois, eu falei muito história aqui, né? Mas enfim, essa relação dos dois é tão cheia de tititi que, menina, eu já vou adiantar. De acordo com os registros, o casamento deles, porque ela foi a segunda esposa, ele teve que se separar da primeira para casar com ela. Então imagina a polêmica que foi naquela época, o rei se divorciando. Enfim, o casamento dos dois foi o pivô da segregação entre a Igreja Católica Romana e a monarquia inglesa, porque antes era tudo conectado, igreja, monarquia, tudo uma coisa só. Então, de acordo com os registros da história, o casamento da Ana Bolena com o Henrique VIII foi o pivô dessa separação, o que deu origem à criação da Igreja Anglicana. Então, assim, é uma história bem grande, bem polêmica, se quiserem eu trago depois. Mas enfim, a rainha Ana Bolena foi muito retratada utilizando um colar de pérolas bem rente ao pescoço com um pingente com a letra B de Bolena. E como a gente sabe, desde muito tempo, desde que a monarquia existe, ela dá o tom sobre o que é moda. Até hoje isso acontece quando a Kate Middleton, por exemplo, a princesa de Gales. Depois que a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, faleceu, Charles foi ao trono e antes ele era o príncipe de Gales. Agora o William, que é o sucessor do trono, recebe esse título de príncipe de Gales, consequentemente a Kate Middleton é a princesa de Gales. Curiosidade da realeza. Se até hoje o que ela usa esgota nas lojas, imagina naquela época em que as pessoas não tinham tanto poder de expressão, assim, por meio das suas vestimentas e tudo mais. O que a monarquia usava era praticamente o auge do que era chique e do que se tornaria de fato efetivamente moda. Então Ana Bolena, utilizando e muito gargantilhas, já nos dá uma ideia de que provavelmente naquela época elas também faziam muito sucesso. E seguindo nossa caminhada histórica, porque a gente é fitness, nós chegamos no século XVIII, mais especificamente em meados de 1790, por volta de 1793 e 94, fazendo um recorte ainda mais específico, no chamado período do terror da Revolução Francesa. Nessa época, o governo revolucionário francês matava os seus adversários na guilhotina. E sendo assim, as mulheres francesas que se encontravam expatriadas na Inglaterra utilizavam colares de veludo das cores preta ou vermelha amarradas no pescoço como uma forma de tributo e homenagem aos seus amigos e familiares, enfim, aos franceses mortos na guilhotina. Já no século XIX, nós adentramos a Era Vitoriana e por volta dos anos 1860, a gargantilha ganhou uma conotação polêmica, digamos assim, porque ela passou a ser associada às prostitutas. E isso ficou registrado em uma pintura do artista Edouard Manet, chamada Olímpia, que retrata uma cortesã, como também eram chamadas as prostitutas, deitada completamente nua, utilizando apenas um colar em forma de laço amarrado no pescoço. Só que ainda durante esse período da Era Vitoriana, a polêmica virou, na verdade, uma controvérsia moral. Isso porque, pouco tempo depois, as gargantilhas se tornaram uma verdadeira febre entre a aristocracia britânica. Mais uma vez, isso teve um dedinho da influência da monarquia. A rainha consorte responsável por isso, dessa vez, foi a Alexandra da Dinamarca.
Alexandra da Dinamarca. Enfim, a rainha Alê, que era rainha consorte da Grã-Bretanha e da Irlanda, casada com o rei Eduardo VII. Ela demonstrou todo o seu apreço pelo uso de colares mais próximos ao pescoço e por isso, como a gente já falou, a monarquia tinha muita influência sobre o que seria desejo naquela época, ainda mais do que tem hoje. Então, quando ela demonstrou esse apreço, é óbvio que a aristocracia também ia querer e a febre foi total, todo mundo queria usar, então as gargantilhas passaram a ser uma controvérsia, porque eram relacionadas tanto às prostitutas quanto às damas da era vitoriana. E a arte registrou isso mais uma vez. É só observar as bailarinas pintadas por Edgar Degas em 1877. E em outro salto de século, nós chegamos àquele que é um pouquinho mais próximo do nosso, século XX. E durante todo ele, na verdade, a gargantilha apareceu várias vezes. Nós temos demonstrações dela nos anos 20, anos 40, anos 60, 70, anos 90 e também no início dos anos 2000. Começando, por uma linha do tempo linear, cronologicamente falando, vamos falar do seu aparecimento nos anos 20. Elas se mostraram muito em campanhas de grandes estilistas como a Chanel e Madame Agnes, além de terem sido muito vistas no visual das melindrosas, que foi um visual super disruptivo. Nós sabemos que, ao longo da história, uma das principais rupturas visuais que nós tivemos foi o visual feminino dos anos 20, porque até então tudo que era registrado eram silhuetas bem marcadas, com cinturas finas, bustos fartos, quadris largos, e nos anos 20 o visual demonstrado pelas mulheres foi completamente diferente. Os vestidos ficaram mais retos, os cabelos ficaram mais curtos, a maquiagem mais marcada com aquelas sobrancelhas super finas e a boca bem pequenininha em formato de coração com batom escuro e vieram as gargantilhas. E se a gente observar, a gargantilha também tem essa conotação de ousadia por toda a carga histórica que ela tem, que a gente já viu até agora, não é? Elas foram representantes de proteção divina para os antigos egípcios, foram utilizadas por uma rainha polêmica durante a Idade Moderna, representaram um tributo durante o período da Revolução Francesa e também foram muito controversas na era vitoriana. Então, chegando no século XX, ao ser utilizada pelas melindrosas, a gargantilha continua reafirmando esse seu peso histórico de ser um acessório ligado à ousadia. Já 20 anos depois, na década de 40, já ficou bem claro que as pessoas tinham um entendimento e visualizavam a gargantilha como sendo um acessório cheio de história que veio e voltou diversas vezes ao longo do tempo. Isso porque em 1944, a revista americana Life lançou uma matéria com o título Dog Collars, as meninas revivem a moda aristocrática de 40 anos atrás, deixando bem nítido e explícito de que as pessoas já tinham um entendimento de que a gargantilha era um acessório cheio de informação. Já nos anos 60 e 70, foi a vez de grandes artistas do cinema e da música, principalmente aqueles ligados à ousadia do rock and roll, serem os representantes da aparição das gargantilhas no século XX mais uma vez. E registros de nomes como Nina Simone, David Bowie, Jimi Hendrix e Bianca Jagger, utilizando essa peça, não me deixam mentir. E para marcar sua presença pela última vez no século XX, a gargantilha apareceu novamente no final dos anos 90 e também no início dos anos 2000. Foi desse período que surgiram aquelas que até hoje são odiadas por muita gente. E eu digo odiadas porque eu realmente não conheço uma viva alma que fale bem daquele modelo de gargantilha que imita uma tatuagem de plástico fininho bem colado no pescoço. Nesse período surgiram também aquelas de veludo com um pingente só. As gargantilhas se tornaram um verdadeiro hit nas passarelas e fora delas, e foram adotadas por diversas tribos urbanas, do pop ao grunge, emos, punks, enfim. Elas conseguiram integrar muito bem diversos estilos e marcaram essa geração. E depois de toda essa viagem, desse passeio e dessa contextualização histórica, nós chegamos ao nosso século XXI, ao nosso momento, nossa contemporaneidade, para falar sobre as diversas formas como as gargantilhas se apresentam a nós hoje em dia, que particularmente, na minha opinião, é a forma mais variada de todas, porque é como se eles tivessem pegado todos os modelos. Eles quem, gente? Quem são eles? Enfim, a indústria tivesse pegado todos os modelos, todas as formas como as gargantilhas se apresentaram ao longo da história, tivessem colocado numa caixa, uma bandeja, e ó. Podem escolher, tem pra todo mundo, todo estilo, todo tipo de gosto. Você quer? Tenho certeza que aí tem.
Com isso, nós chegamos à segunda e última parte do nosso vídeo, que é sobre os diferentes modelos de gargantilha que nós temos visto hoje em dia e as suas comunicações. Para começar, eu vou falar sobre esse modelo que eu estou utilizando, porque é um exemplo prático e palpável para mim agora. Eu escolhi essa gargantilha metalizada em um formato mais bold, dramático e excêntrico, justamente por conta do drama que ela carrega, algo que eu gosto muito de trazer para o meu estilo pessoal. O metalizado dela é muito brilhante, bem aberto, e os aros dela são mais grossos, mais carregados, a espessura também. Isso tudo faz com que ela acrescente mais peso visual em qualquer produção com a qual ela seja combinada. Aqui, por exemplo, eu coloquei com uma camisa branca clássica e básica, porém eu deixei o decote mais aberto, para que ela não brigue tanto com o colarinho. Outro tipo de produção que esse tipo de gargantilha combinaria muito bem são aquelas com um decote tomara que caia. Isso porque este tipo de decote, de modelagem, deixa o colo bem livre. E isso permite com que você brinque muito com diversos modelos de colar, de gargantilha. Então, quando você põe algo mais moderno, uma nova tendência do momento, além de trazer informação visual, você também traz uma informação de moda quentíssima. Um segundo modelo de gargantilha que nós também temos visto muito hoje em dia são os aveludados, que muitas vezes vem acompanhado de um detalhe de metal. Sabendo agora a história da gargantilha, nós conseguimos entender por que esse modelo especificamente tem ainda mais peso visual, é mais carregado. Por quê? Eles nos remetem àqueles modelos utilizados pelas mulheres francesas expatriadas na Inglaterra durante o período da Revolução Francesa, quando elas usavam as gargantilhas, colares de veludo preto ou vermelho, amarrados no pescoço como uma forma de tributo aos guilhotinados. Hoje em dia, quando a gente coloca uma gargantilha dessa no pescoço, a gente automaticamente traz muito peso visual. Cores profundas próximo ao rosto aumentam bastante o contraste, fazendo com que a nossa imagem ganhe força. Por isso, esse tipo de gargantilha é ideal para quem quer transmitir esse tipo de mensagem. E o terceiro e último modelo sobre o qual eu acho impossível a gente não comentar é o da famosa choker de flor, que traz uma feminilidade, uma leveza inerente, mas sem perder o toque de drama e a criatividade também. A feminilidade e a leveza ficam por conta da própria flor, que tem toda essa mensagem atribuída a ela. Já a criatividade e o toque de drama fica por conta das cores nas quais esses modelos podem ser confeccionados. Não importa como ela é colocada, ela consegue sim trazer ambas as mensagens de leveza e feminilidade e criatividade com um toque de peso e dramaticidade. Chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero que você, assim como eu, tenha gostado de saber mais sobre a história das gargantilhas. Eu sempre falo aqui que pesquisar sobre a história é minha parte favorita, porque muitas vezes a gente tem percepção de alguma coisa como sendo de algum jeito, e quando a gente vai ler a história daquilo, a carga histórica que ele tem por trás, tudo começa a fazer muito mais sentido. Por isso eu gosto tanto de trazer essas curiosidades, essa teoria toda. Enfim, se você gostou, deixa seu comentário, porque você sabe que eu amo saber a sua opinião. Curte e encaminha para aquela pessoa que você acha que também vai gostar de saber dessa curiosidade. Compartilha com o mundo, porque me ajuda bastante. E salva para ver depois, quando você tiver um pouquinho de curiosidade sobre as comunicações de cada tipo de gargantilha. Eu sou Esther Martins e esse foi o Demodê. Até o próximo!